E todos digam: são bem-vindos esta noite em nome de Jesus. E oro que a palavra faça o bem em cada vida. Faça-nos melhores ministros, obreiros e trabalhadores no reino de Deus em nome de Jesus. Sois abençoados. Eu sou abençoado. Que o Senhor faça isso permanente em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pela reunião de obreiros esta noite. Obrigado pela fidelidade de teus filhos, teus servos, filhos e filhas, professores e líderes também. Pedimos, Senhor, que não ouviremos em vão. E tudo que ouvirmos, faça o bem em cada vida em nome de Jesus. Tal como tens feito antes, abençoa mais uma vez o teu povo esta noite. Use-nos como fontes de bênçãos para toda a igreja. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Demos um bom amém. Viemos a Judas, capítulo 1, estou lendo o verso 3. Amados, tive por necessidade de escrever-vos acerca da salvação comum. Foi necessário vos escrever e vos exortar para que batalheis pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olhando para esta palavra, a fé, atualmente significa que a totalidade de todo o ensino que Cristo pessoalmente ensinou e cometeu aos santos nas Escrituras, aos apóstolos, é muito importante. Há muitas coisas que apanhamos importantes em nossa vida, essenciais para cada irmão, cada irmã, cada membro da igreja, cada ministro, pensando de coisas importantes na tua vida. Por exemplo, a tua própria salvação, a paz que temos com Deus, a alegria e gozo em Cristo e promessas. Também a possessão da cura e saúde. Pensas da comunhão e unidade entre os irmãos. Essas coisas são importantes. Pensa do sucesso, pensa do nosso progresso, pensa das nossas propriedades, pensa também da nossa posição e influência, porque somos luz no mundo, que brilha refletindo a luz de Cristo. Sim, maior do que todas essas coisas importantes é a fé. A fé, a palavra, o evangelho, a verdade que salva, é maior do que todas as possessões, qualquer possessão que temos. E se somos diligentes protegendo e preservando todas essas outras boas possessões, e for tão necessário que protegemos a fé acima de todas as outras coisas que temos. Ainda que são muito importantes, ainda há outras coisas que temos, se protegemos essas coisas, irá com muita diligência proteger, preservar e batalhar pela fé, que é maior do que todas as outras coisas. Assim que viermos a Filipenses, capítulo 1, 27, diz: deixa que o vosso viver, assim que vem para o Evangelho de Cristo, quer vá e vos vê, ou que esteja ausente, ouça da vossa fé, que ainda estáis firme no Espírito, com uma mente, batalhando juntos pela fé do Evangelho. Diz: há unidade entre o povo de Deus, entre os ministros e membros, que com uma mente, com um coração, com um espírito, batalhem juntos pela fé, como o apóstolo Paulo fez,
nós também faremos em nome de Jesus. Colossenses 2, 7. Colossenses 2, 7. Diz: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. Não é somente que ouvimos a fé, cremos na fé e vivemos pela graça de Deus na fé. Somos também arraigados nisso e também sobreedificados nele e confirmados nele, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Nos diz no verso 8: ao entendermos a fé e aplicar e crer na fé, e ser edificado e arraigado na fé, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs, depois dos rudimentos da palavra, e não segundo o Cristo. Há muitas coisas que podem tentar se infiltrar, mas rejeitamos, lançamos fora. Tomamos esta fé que nele estamos arraigados e permanecemos nele. Olha o verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Não precisamos de outra tradição para adicionar, outra opinião, outra filosofia para adicionar, outra religião, ideias que vêm de qualquer lado, do norte, do sul, do oeste ou oeste. Não precisamos de nenhuma adição. Diz: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Somos completos. E o Senhor nos fará satisfeitos na suficiência da fé em nome de Jesus. Então, em 2 Timóteo 4, 7. É por isso o apóstolo Paulo diz: eu combati um bom combate, não lutava pelas cerimônias, é um mau combate. Não lutava pela circuncisão, seria um mau combate. Não lutava pelo antigo conceito que foi abolido, que passou, é um mau combate. Não lutava pela denominação que deixou, ou os sandrias que tinha deixado, que sim, cremos em Cristo, cremos na salvação ao Calvário, mas quanto ao que me ensinou o Gamaliel, não lutava pelo Gamaliel. Então, combateu um bom combate. Diz: eu terminei a minha carreira, posso dizer o que disse, guardei a fé. O Senhor nos dará a graça, guardaremos a fé em nome de Jesus. Esta noite tornamos a mensagem protegendo a fé acima de todas as outras, todo o ministério, protegendo a fé acima de todos os assuntos do ministério. Há muitas coisas que vêm a nós como parte do ministério. A administração é parte do ministério, supervisão é parte do ministério, ajudando pessoas é parte do ministério, visitando pessoas é parte do ministério. Pensas de todas as atividades que temos, todos os desafios que temos e todas as tarefas que temos para nos concentrar, e temos certeza que fazemos efetivamente. Ainda assim, pensando em tudo, não importa qual seja o número, não importa qual seja importante, a coisa mais importante é a fé, é a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que nos mostra o caminho para o batismo no Espírito Santo, é a palavra que nos faz firmar na santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra coisa além, fora da palavra, não pode salvar. Daí que não daremos a atenção igual à fé e a essas outras coisas boas. É por isso que estamos a falar, protegendo a fé acima de todos os elementos do ministério. Olhando para Judas, capítulo 1, 3 a 7. Há três coisas que estamos a olhar. 1. Preservando a incorruptibilidade da fé
pela perfeição, a fé da perfeição, a fé completa, a fé não precisa de adição, a fé não quer nenhuma subtração, a fé não precisa de nenhuma modificação, é perfeita. Como o Senhor nos deu, daí que queremos preservar a incorruptibilidade da perfeição daquela fé. 2, purgando a inconsistência dos pregadores fabulosos. Há pessoas que se tornam fabulosos e falsos, tendo tanto pela verdade, contendendo pela fé, fazendo coisa boa, mas houverem desafios, haverem cruzamentos, pode haver dificuldades na vida pessoal, desafios na família, desafios no ministério, desafios na igreja local. Por causa desses desafios, outras pessoas tornam-se inconsistentes, tornam-se instáveis e precisamos de purgar-nos a nós mesmos da inconsistência, da fabilidade e tornamos-nos pregadores algumas vezes. Entende? Mesmo Elias ficou cansado e fadigado. Mesmo Moisés disse: terei eu o gerado todo este povo, é tão pesado para mim, é demais para mim. O apóstolo Paulo disse: é medo por dentro e batalha por fora. Os desafios que vinham, ele batalhou, ficaremos fortes. Tu permanecerás forte em nome de Jesus. Purgando as inconsistências dos pregadores fabulosos. Ponto 3. Prevenindo a infiltração dos falsos profetas. Infiltração. O diabo usa duas coisas maioritariamente. A perseguição. E o diabo vê que a perseguição e pressão, uma perseguição tão quente, não barra a igreja, então ele tenta outro equipamento, que é a infiltração, enviando pessoas que não são sãs na fé, e enviando-as, tornam-se pastores em algumas igrejas, tornam-se líderes e tornam-se obreiros, tornam-se personalidades importantes e influenciantes na igreja, e não são sãs, são falsos profetas, mas são infiltrados. Daí que diz no verso 4 de Judas 1, verso 4, usou a palavra aí, no verso 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Mas, pela graça de Deus, iremos prevenir toda a infiltração dos falsos profetas em nome de Jesus. Alguém diga amém. Amém. Ponto número 1. Preservando a incorruptibilidade da fé e perfeição. Sempre nos lembramos, toda a doutrina da palavra de Deus é pura e perfeita. Sempre que teres a tendência da tentação para mudar alguma coisa, lembra-te, não podes aprovar na Bíblia. A Bíblia é sempre bem como está, é inspirada de capa a capa, foi-nos dado. Tu não irás poluir ou corromper em nome de Jesus. Olha o verso 3 diz: amados, tu és o amado no céu. Amém. Tu tens sido amado na presença de Deus. Deves guardar esse título que o Senhor te deu. Procurando eu escrever-vos, eu quis vos escrever e dê-me com muita diligência tudo o que tu queres fazer no reino de Deus. Dá toda a diligência. Queres ensinar? Dá toda a diligência. Queres pregar? Dá toda a diligência. Queres sair para evangelizar? Dá toda a diligência. Estás fazendo o ministério das senhoras? Ou em qualquer momento, tu dá toda a diligência. Não é somente que vem do escritório do mercado e tomar a tua Bíblia, estamos indo. Isso não é diligência. Disse: procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum. Ainda que a salvação é comum, é a salvação disponível para os judeus, para os gentios. A salvação que tens testado, ainda que tens experimentado,
ele experimentou, ela já experimentou, é comum para todos nós. Ainda dê-me com muita diligência para vos escrever acerca daquela salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos. O Espírito Santo agora disse: já ouvimos o suficiente da salvação, eles conhecem, entendem. Tem alguma coisa, irmão, tem alguma coisa larga, tão profunda, tão grande, falando da fé, que inclui a salvação, inclui o viver cristão, inclui toda a doutrina da Bíblia, inclui tudo que Cristo lhes ensinou, tudo quanto eu vos tenha mandado. Essa é a fé, tudo. Diz: escrever-vos acerca daquela fé e vos dizer que há uma batalha a travar, há uma batalha que cada um na igreja, cada membro, cada ministro deve se envolver. Não é somente o fazer dizendo: ok, o pastor pode fazer aquilo e vamos lhe suportar, diremos sim a tudo o que diz, mas somente estaremos do lado olhando. Diz: não, devemos todos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aquela palavra é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Eu disse: a palavra de Deus é perfeita. Olha para Salmos 19, estamos lendo o verso 7. Salmos 19, verso 7. Diz: a lei do Senhor é perfeita. Se alguma coisa é perfeita, se tu tentares ajustar, torna-se imperfeita. Se alguma coisa é completa, e se tu tentas adicionar a isso, daí torna-se imperfeito. Quando alguma coisa é suficiente, se tu tirares algo disso, torna-se insuficiente, imperfeito. Diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pensa nisso. A palavra de Deus é perfeita. E quando tu dás exatamente tal como está, o arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, conversão virá. Então diz mais: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se tu diluires com água, se tu diluires com alguma outra substância, não há mais como devia ser. Não é mais certa, tiraste alguma coisa daquela fundação e aquela fundação não será mais suficiente para suportar o peso das pessoas nas quais o povo está firme. O Senhor escreveu: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Diz esta palavra de Deus: é muito mais desejável do que o ouro, do que o dinheiro, do que coisas materiais. Por quê? Ouro não nos levará ao céu, dinheiro não nos levará ao céu, riquezas, bens não nos levarão ao céu, mas a verdade da palavra de Deus nos levará ao céu. Por isso, a verdade, a fé, são mais importantes do que ouro e prata, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmos 119, Salmos 119, estamos lendo 27 e 128, 127, 128, Salmos 119, em Salmos 127 diz: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Guardas na tua mente, guarda essa postura, que amamos a Bíblia, amamos a fé, amamos a totalidade da palavra de Deus, acima de ouro, acerca de muito mais ouro fino. Por isso, 128, pelo que tenho em tudo
como retos todos os teus preceitos e, acima de todas as coisas, aborreço toda a falsa vereda. Colocando isso na nossa linguagem normal, na vida cristã, e o ministério cristão do Novo Testamento diz: por isso, eu tudo como reto todos os teus preceitos, maiores e pequenos, grandes e pequenos, todos os preceitos. Nunca digo, isso é pequeno, não tenho que pencar pela Bíblia acerca disso, isso é mínimo, não preciso de pensar da palavra de Deus nisso. Eu estimo, eu exalto todos os teus preceitos concernente a tudo, e tudo o que a palavra de Deus não aprova, não aceita, não irei aceitar. Eu aborreço toda a falsa vereda, aborreço toda a falsa doutrina. Toda a falsa doutrina pode vir de uma personalidade respeitada, antes de saberes que aquele ensina isso, já tens ouvido dele, antes de ouvir, saber que aquela mulher guarda alguma coisa disso, já ouviste dela, e você lhe respeita, você respeita ele. Então, um dia, talvez leste alguma coisa que escreveu, talvez ouves alguma coisa que gravou, diz: o quê? Isso é o que ele crê. O momento em que você descobres isso, não dirás: ok, todas as pessoas têm a sua falha, por isso ainda continuo respeito. Não, eu aborreço toda a falsa vereda. Qualquer um que contradiz a palavra de Deus não merece a tua simpatia, não merece o teu respeito ou honra. Salmos 12, 6. Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras. E diz mais: como prata refinada em forno de barro, purificada sobre 7 vezes. Diz: o ouro que é provado na fornalha terrena. O que é que acontece aqui? Pegam o ouro, colocam na fornalha, é moldado, é derretido, tiram as impuridades e colocam de novo no fogo segunda vez, e se alguma impuridade ainda, tiram de novo, fazem isso 7 vezes. 7 é o número da perfeição com plenitude. Então, até que vejam que não há nenhuma impuridade, é o que significa. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra de Deus é pura, não há adição, não há subtração. Não ouviu o meu povo? Amém. Provérbios 30, estamos lendo o verso 5. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Veja isso. Toda a palavra de Deus é pura. Há algumas pessoas, quando pregam, leem um verso particular, depois diz: penso que é mais correto dizer isso acerca desta maneira. Querem corrigir a Bíblia. Não tens notado que Jesus Cristo, sempre que apontou algum verso, aponta direto. Sempre que aponta o Antigo Testamento, não disse: eu sou filho de Deus, eu quero ajustar agora, então ajuste. Não. Ele deu o significado, a profundidade profunda, porque corrigiu a tradição dos fariseus quando disse: já ouviste que disse: amarás o teu próximo e aborrecerás o vosso inimigo. É o que os fariseus adicionaram. Corrigiu o que os fariseus adicionaram. Disse: amai o vosso próximo, ame a cada um. Disse: que é o meu próximo? Então deu a parábola do bom samaritano. Cada um é o teu próximo. A palavra de Deus diz: ama ele. Então, descobrimos aqui no verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele.
nada acrescentes às suas palavras. Não tens que fazer, não há necessidade, não és competente para, não és tão sábio do que Deus, não és tão sábio do que Deus, não és tão alto do que Deus, não tens mais conhecimento do que Deus, não podes adicionar o que Ele disse, não podes tirar algo do que Ele disse. Ela é perfeita, Ele é perfeito, é nosso Criador. O seu conhecimento é mais do que o conhecimento de todos os milhares e bilhões de pessoas no mundo juntos. Ele é Deus, Ele é infinito, Ele é eterno. Daí que todo o povo do mundo, todos os seminaristas do mundo, os colégios do mundo, juntar todos eles, seu conhecimento, sua sabedoria não é tão alto nem grande do que o Todo-Poderoso. Por isso que diz, ninguém está qualificado para adicionar à palavra de Deus ou subtrair à palavra de Deus. Diz, seja, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Estamos lendo o verso 18 e 19. Verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Qualquer um que vem, filho, diz, quero aprovar o que Deus revelou, quero aprovar o que Jesus Cristo ensinou, quero aprovar as predições das profecias da palavra de Deus, diz, olhando o que acontece agora, olhando as coisas que lemos na Bíblia, penso que o nosso conhecimento que temos que ajustar um pouco essas coisas. Jesus disse, neste lugar, naquele lugar, no outro lugar, diz, qualquer um que vier e clamar ser sábio e mais alto do que Jesus ou do que Deus, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19, e se alguém tirar quaisquer palavras da palavra do livro desta profecia, diz, sabeis, isso não fixa no tempo moderno, falando do sangue, o sangue que nos salva, nos purifica de toda a injustiça. Há poder no sangue. Sabe, quando falar do sangue, isso não traz saúde no tempo moderno. Então, já ouvimos falar do sangue de Jesus, então acerca da crucificação de Cristo, quanto a essas pessoas que fizeram isso, é aquela curiosidade contra Jesus que vai nos salvar, vamos remover isso. Ou alguém diz, acerca da santidade, vamos remover isso. Alguém fala disto ou daquilo, um homem, uma mulher, isso não funciona no tempo presente. Olha, então, se conhece o registro, se conhece as pessoas que prontamente já divorciaram, então dizem isto, aconteceu, alguém não irá ao céu. Sim, sabemos que Jesus disse, desde aquele tempo, desde aquele centurião, e desde este tempo em que vivemos agora, mas para este tempo que vivemos agora, tiramos a palavra de Deus. Diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Mais uma vez, a tua religião, mais uma vez, você é importante, você é favorecido tão alto, as pessoas que até você junta, multidões, as pessoas te escutam e dizem, aquele meu pregador, aquele meu homem, se interessa em curvar essas pessoas. Tu entendes a fraqueza das pessoas, então ensina a fixar-se na fraqueza das pessoas. Você é popular com o povo, então o teu nome está fora do livro da vida. O teu nome não vai sair do livro da vida. E da cidade santa que estão escritas neste livro. É por isso que digo, precisamos de batalhar
batalhar. A palavra de Deus é perfeita e queremos guardar a incorruptibilidade desta palavra. O Senhor vai te ajudar e o Senhor vai me ajudar. Guardaremos batalhando continuamente pela fé em todo o tempo, em qualquer lugar, quem que seja, esteja ou não, iremos guardar batalhando pela fé em nome de Jesus. Como é que vamos batalhar? Como Jesus contendeu com os fariseus, os tradicionalistas, expondo a eles e lhes admoestando acerca da falsa doutrina. Então, temos que fazer também. Jesus Cristo não permitiu que a falsa doutrina aparecesse assim, tradição para continuar assim, o erro para continuar assim. A mesma forma, como Jesus Cristo contendeu, é da mesma forma que temos que contender. Como é que vamos contender? Como Jesus contendeu com Pedro, o famoso discípulo, o primeiro apóstolo, como contendeu com a sua própria família, com os comprometidos publicamente, de uma forma direta, assim fazemos também. Não podemos ter nenhum amigo, não podemos ter ninguém que o amamos tanto, que ensina a falsa doutrina, e então dizermos: eu lhe amo muito, não posso dizer nada contra ele agora, não quero nenhuma coisa para parar o nosso relacionamento, não posso. Como Jesus contendeu com o famoso apóstolo e falou de uma forma incomprometida, fez de uma forma direta e publicamente, disse: sai de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que pertencem a Deus e as coisas que pertencem ao homem. É de como nós contendemos. Iremos contender como Paulo contendeu com o Didimo. Os judeus disseram: é bom crer em Jesus, é bom nascer de novo, mas devem se circuncidar. Contendeu com eles. Temos que contender como Paulo contendeu resistindo o erro de um pregador respeitado, e assim temos que fazer. Como é que vamos batalhar? Temos que contender com Moisés, como Moisés contendeu com Arão, o sumo sacerdote. Se tu te lembras que Arão era o irmão mais novo desse pai, do mesmo pai, da mesma mãe, ainda assim, como Arão guiou o povo no extremo, contendeu com ele, assim devemos fazer. Como Moisés contendeu contra Corá, Datã e Abirã, que eram famosos na sua assembleia, assim também temos que fazer. Tem que ser muito claro que guardamos a fé, a palavra de Deus, mais do que o ego. Então nunca dizes: se eu fizer isso e contender pela fé, e se as pessoas não me gostarem nessa área, não terei outro amigo. Todos os meus amigos estão na igreja. Se eu contender e perder esses teus amigos, eu ficarei solitário. Não pensamos assim. Tem que ser tão claro de que tu amas a fé, permaneces na fé, estimas a fé mais alto do que o ego. 2. Mais alto do que qualquer homem. Tem que ser muito claro. Você aprecia pessoas, ama as pessoas, como o apóstolo Paulo respeitou a Pedro e disse: é um dos 3 pilares na igreja. E disse mais, mas quando chegou a Antioquia, ele queria se culpar, porque estavam lá outros crentes, quando outras pessoas, eles não estavam com outros, mas quando os outros crentes vieram, saiu dos gentios e lhe confrontou. O apóstolo Paulo elevou a fé mais do que qualquer um. Temos que elevar a fé acima da família. Talvez alguns membros da tua família não creem exatamente tudo que você crê. Talvez a esposa, talvez o marido, talvez o filho, talvez qualquer um na família. Não podes torcer e ensinar mal a palavra de Deus só porque um dos membros da tua família não está alinhado
e firmar-se na palavra mostra claramente de que você exalta a fé mais do que a família. Deves ter certeza de que exaltas a fé do que qualquer um que se chama bispo, apóstolo, um apóstolo sênior, qualquer que seja o nome. Tens que exaltar a fé acima do título de qualquer um. E se há algum bispo, algum apóstolo que diz: ok, não cremos totalmente crentes na Bíblia, isso é o que nós queremos, não vamos torcer a palavra de Deus por causa de qualquer apóstolo ou por causa de qualquer bispo. Temos que exaltar a fé, a palavra de Deus, acima de qualquer bispo. Dê-me um bom amém. Temos que exaltar a fé acima do dinheiro. Veja, há algum tempo, pessoas ficam nos cruzamentos, sabem nas suas consciências que estão fazendo isto é um suborno, isto é corrupção, mas querem dinheiro, querem o negócio. Quando você entende o que o Senhor diz, que exaltamos a fé acima de qualquer outra coisa, exaltarás a fé do que o dinheiro, e se tu perderes o dinheiro e guardares a fé, isso é maior. Se tu perderes a fé e ganhar o dinheiro, é desastroso isso. Exaltamos mais a fé acima do dinheiro. Exaltamos a fé acima da denominação. Há denominações que quer que sejamos amigos, quer que trabalhemos com eles, quer que façamos isso mais aquilo, somente é que dizem, esta é a tradição deles, nunca toca. Este é o nosso cometimento, nunca toca isso. Aquela é a revelação do nosso fundador vir. Não está escrito na Bíblia. Sabemos que nem podemos revelar e olhar, ver na Bíblia, mas o nosso fundador, na nossa dominação, isso é o que ele disse. Por isso, somos amigos, pode vir nos ajudar, pode fazer isso, mas nunca toca aquela área. Exaltamos a fé acima de todas as denominações. Exaltaremos a fé do que o mundo. Não é mesmo o mundo, nem o que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E assim, se temos que ir ao céu, dou graças a Deus porque eu vou ao céu. Eu disse, dou graças a Deus porque eu vou ao céu. Eu perdi algum do meu povo, algumas coisas que não estão mais certas. Eu disse, eu dou graças a Deus porque vou ao céu. Tu chegarás lá em nome de Jesus. É por isso nos diz, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, estou lendo aqui o verso 1. 1 Timóteo 4, estamos lendo o verso 1. No verso 1. Mas o Espírito expressamente diz claramente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, alguns apostatarão da fé. Dou graças a Deus. Não é toda a gente que vai se apartar. E eu estou alegre com as pessoas que vão permanecer na fé. Eu permanecerei na fé. Alguns se apartarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas dos demônios. Demônios têm doutrinas. Qualquer doutrina que não alinha com a revelação de Cristo é do diabo. Qualquer coisa que suporta o ego, suporta a carne, é do diabo. Qualquer coisa que dá honra a Satanás, honra a maus espíritos, honra a superstição e não firmar-se na palavra de Deus é dos demônios. Algumas pessoas se apartaram, deram-se a espíritos enganadores pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 6. Procurando estas coisas aos irmãos, serás bom, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 15. Medita nestas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos.
cuide-te a ti mesmo e da doutrina, continua nela, persevera nela, porque fazendo isso, tanto te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Chegarás ao céu. Teus convertidos chegarão ao céu. Membros da nossa igreja chegarão ao céu em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Purgando as inconsistências dos pregadores fabulosos. Volte para Judas. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Necessário vos escrever e vos exortar. Quer tomar essa palavra vós como se está personalizado para ti mesmo. Porque tu sabes, todo negócio de pessoa não é meu negócio. Se tu lançares sobre os teus ombros, ou nos ombros de outra pessoa, e eles também lançarem para os ombros de outras pessoas, ninguém vai fazer. Mas se tu, em particular, que te exorta, que possas batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como é que isso é possível? Tem que ter espinha dorsal, tem que ter coragem, tem que ter estabilidade. E se temos que fazer isso para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, mas se somos fracos, fabulosos, seremos inconsistentes, seremos incapazes de batalhar contendendo pela fé, seremos incapazes de proteger a fé, seremos incapazes de preservar a fé. Significa aí que se há alguma coisa que traz a falsidade e fraqueza em ti ou em mim, tem que tomar isso como ponto de prioridade. Isto me enfraquece. Eu tenho que voltar ao Calvário, voltar à cruz e ser purgado de qualquer que seja o que me enfraqueça. Saberás que depois de se tornar cristão, depois de se tornar ministro, na pregação da palavra de Deus, saberás que na história da tua vida cristã, na história do teu ministério, o que te enfraqueceu e o que te enfraqueceu te fará fabuloso. Não serás capaz de preservar a fé e proteger a fé. Daí que, quais são essas coisas que têm a tendência de nos fazer fabulosos, fracos, que não somos capazes de batalhar firmemente pela fé? Número 1, o medo dos homens. O medo dos homens. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. (24). 1 Samuel 15, 24. Agora, pois, eu transgredi o mandamento do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Calamidade veio sobre o ministro quando teve um espírito de medo aos homens. Tudo quanto quer que fizer, olhava para este, olhava para aquele. E veja, vão dizer sim, isso é bom, continua. Não pode se firmar com seus próprios pés. Não pode se firmar na revelação da palavra, que é muito clara a ele. Não pode tomar a iniciativa daquilo que ele sabe. Este é o caminho, andai nele. Ele tem que ter o conceito e a concórdia do povo. E se não concordar, o medo do homem não vai lhe permitir fazer o que devia fazer. Temos que nos purgar do medo do homem.
em Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, estou lendo o verso 25. Provérbios 29, 25. O medo do homem traz laço, tens que ser purgado. Jeremias 1, lemos o verso 7. Mas o Senhor disse-me, não digas, não sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele te livrará. Verso 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não diminuas, não tira nada. Fale a palavra. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Então, temos que nos purgar quando temos o medo dos homens. O Senhor, se nós tivermos o medo das pessoas, o Senhor nos deixará nas mãos deles e eles vão nos pisar. E isso nunca vai acontecer contigo em nome de Jesus. Número 2. O que enfraquece as pessoas? Que não são capazes de contender jamais. Número 2. A comunhão com os fracos, os falsos. Agora tornam-se tão amigos e tornam-se amados com aqueles que mudam e moldam a palavra de Deus. São as suas amizades, então eles enfraquecem. Não se cuidam mais. A primeira vez que ouviram aquele homem dizendo alguma coisa contrária às Escrituras, e chocou a eles. Mas agora, por causa das amizades, por causa da comunhão, por causa de companhia, já não lhes choca nunca. Provérbios 24, 21, Provérbios 24, 21. Filho meu, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Teme ao Senhor e ao rei. E não te entremetas com os que buscam mudanças. Não te entremetas com... Não se simpatize. Não seja tão familiar na comunhão com as pessoas que mudam a palavra. Crê na palavra de Deus, de um lado, e do outro lado, seguem as tradições. 2 de Crônicas 19, 2 de Crônicas 19, estou lendo o verso 2. 2 de Crônicas 19, verso 2. E Jeú, filho de Ananai, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafate: devias tu ajudar ao ímpio? Devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrece? Por isso, virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Devias tu ajudar o falso pregador e também promover a sua falsa pregação e ajudar para juntar mais pessoas para enganá-las. Devias tu ajudar falsas pessoas. É por isso é daí que as pessoas se comprometem, têm comunhão com os entremetidos. Salmo 139, Salmo 139, estou lendo o verso 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Qualquer um que te aborrece, e aborrece o teu filho unigênito, e aborrece o Calvário, e aborrece a cruz, que aborrece a salvação, que aborrece a doutrina, que somente através do nome de Jesus qualquer um deva ser salvo.
Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Eu lhes aborreço com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Número 1, o medo do homem. Número 2, a comunhão com os entremetidos. Número 3, foco no dinheiro. Foco no dinheiro. Há pessoas, tudo que eles pregam, se vê que isso lhes fará não populares e perderem o ganho material, o ganho monetário, diz, isso não vai mais dar isso. E as pessoas que trazem muito dinheiro vão lhes perder. E por causa desse foco no dinheiro, é por isso, não podem se firmar na verdade da palavra de Deus, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Titos, capítulo 1, Titos, capítulo 1, 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. O que é que eles ensinam que não devia? Ensinando por torpe ganância. Porque querem ter dinheiro, querem ganhar o dinheiro, qualquer que seja, superficialmente, vão ensinar o que sabe que está errado, não vão ensinar o arrependimento e a fé em Cristo e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso vai lhes fazer não populares. E as pessoas que contribuem dinheiro não vão mais contribuir dinheiro. Por causa do amor do dinheiro e foco no dinheiro, eles ensinam coisas que não deviam. Verso 12, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, bestas preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Esse é o nosso cometimento e a nossa comissão. De fato, somos ditos em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, olha o verso 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho. Eles pensam que muito dinheiro tenho lá, eu sei que o ministério está a continuar, eu sei que a palavra está a continuar, eu estou alegre, eu sei que o Senhor está a me abençoar. Então, pensam que quando ensinam a santidade, pessoas não dão como deviam dar. Quando ensinam a prosperidade, gozo, a alegria, não importa quantas mulheres têm, ensinam algumas coisas errônicas, as pessoas salmodeiam, as pessoas são alegres, e por causa disso pensam que devia, que o ganho é, disse, a piedade é causa de ganho, desses afasta-te. O falso profeta não será o teu amigo, o amante do dinheiro não será teu amigo. Olha o verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. A cobiça lhes fez caíram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. As coisas que enfraquecem pessoas e tornam-se fabulosas, falsos profetas. Número 1, o medo dos homens. 2, comunhão com os entremetidos. 3, foco no dinheiro. Número 4,
falhas no casamento, erros no casamento. Há pessoas que estão mais inclinadas às suas mulheres, inclinadas muito mais aos seus parceiros, que essas mulheres que são parceiras. A mulher ama o mundanismo, mas ela tem sido a esposa do pregador, que prega a palavra de Deus sem medo, sem favor. E por isso, quando tem que pregar, meu marido, Deus te abençoe. Eu espero que você não serás mais muito forte e firme. Aquele sumário eu ouvi o sumário da terça-feira, ouvi o sumário do GS. Eu sei que penso que não irás naquela direção, sabe? Porque se tu fores naquela direção, meu marido, muitas pessoas vão olhar para mim e dirão: ele sabe como pregar, mas olha para. Mas por causa disso, eles falham no casamento. As cadeias no casamento, as cadeias que eles amarraram, não podem falar a palavra, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Estamos a olhar 1 de Reis 11. 1 de Reis 11. Estou lendo o verso 4. Porque sucedeu que, no tempo de velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Estão a ver isso? Não era mais batalhante pela fé que uma vez foi dada aos santos. As coisas que conhecia, sabia que eram erradas, não podia mais defendê-las. Há pessoas, são as cadeias que lhes amarram nas suas filhas. Amam tanto suas filhas e amam mais as suas filhas acima da palavra de Deus. Outras pessoas são os seus filhos que lhes amam tanto. Outras pessoas é a família estendida, os seus sogros. E ainda discorda, ainda você está firme naquilo. Se soubéssemos, não te dávamos a nossa filha. Se sabemos que você vai se firmar desta maneira, então mudam. Você não estará no meio deles. E eu não estarei no meio dessas pessoas. Especialmente quando você se envelhece, então não és mais como um soldado que costumava ser quando és jovem. Então procura desculpas. Há outras pessoas, o quanto mais velhos são, mais fracos ficam. Não vai acontecer contigo. O fogo do Espírito estará na tua vida, no teu coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Verso 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Camus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloc, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, 1000 delas, e depois de edificar isso, as quais queimaram incenso e sacrificaram a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, sim, se indignou com o comprometedor e o apostatado. Olhamos para 1 de Reis 21, 1 de Reis 21, estou lendo o verso 25. As cadeias no casamento, que o casamento torna-se mais importante, a alegria no casamento torna-se mais importante, comunhão no casamento torna-se mais importante, porque mais importante do que a santidade, torna-se mais importante
do que o ministério que você alcançou antes do casamento. Olha, 1 de Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel, ele era o marido, mas tornou-se como mulher, não podia tomar decisão pessoal. A esposa tinha que dizer: isso eu tenho como fazer. Se estava triste, não podia suportar a sua tristeza, então encarava a parede e a mulher perguntou: por que não come? Qual é o problema? Eu disse Nabote para me dar a sua vinha, que eu vou pagar. Ele não me deixou, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Por favor, levanta-te, come. Eu te darei a vinha de Nabote. Aquela mulher má escreveu uma carta para a cidade e matou a Nabote e reportou: vá e possua, já te dei. Há pessoas assim, não tem a mente de si mesmo, não pode se firmar, excepto que a esposa disse: isto é o que fazer. Eu oro que tu não serás imperfeito na tua família. Vejo que a tua esposa, a tua filha, a teu filho, qualquer um, não vai amarrar corda em ti e te puxar para qualquer direção que eles querem. Você irá te firmar. Eu firmar-me-ei. Tu vais te firmar em nome de Jesus. Número 1, o medo dos homens. Número 2, comunhão com os entremetidos. Número 3, o foco no dinheiro. Número 4, cadeias no casamento. Número 5, é a fonte de milagres. Você quer um milagre, 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 em todo o tempo. Por causa daquela fonte de milagres, e se nesses produtos tomam lugar, não te interessa na doutrina, não crê mais não interessa isso. E se não crê, vivendo acima do pecado, não se interessa disso. E se não entende a interpretação das bases bíblicas que nos falam como viver e ter sucesso e entrar no céu, não se importa disso. E dizem: olha para o milagre, a fonte do milagre. Marcos 13, em Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. Porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Sinais e prodígios, milagres. Algumas pessoas pensam que é somente o nome de Jesus e o Evangelho puro que opera milagres. Não entendem que até o próprio Satanás pode produzir o que se chama milagre. Apocalipse 3, em Apocalipse 3, digo 13, 14. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vida. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Maus espíritos, com os falsos profetas, operando milagres, não vão te enganar. Capítulo 16, Atos 16, 13.
Eu vi maus espíritos saindo da boca do dragão e da boca da besta e da boca dos falsos profetas, porque esses são espíritos dos demônios. Ouviste isto? Diz, fazendo o quê? Verso 14, porque esses são espíritos dos demônios. Estamos em 16, 14, Apocalipse. Fazendo prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não vão te enganar. Capítulo 19, 20. Capítulo 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Número 6. O que enfraquece as pessoas? Que tornam-se fabulosas, que não podem articularmente e claramente dizer: esta é a palavra. Número 6. A falsidade dos mensageiros. A falsidade dos mensageiros. Isaías 5. Isaías 5. Verso 20. Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem o amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ezequiel 13, 22. Ezequiel 13, 22. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Número 7 é o esquecimento. A palavra mais importante. O esquecimento da palavra mais importante. Há certos versos das Escrituras que me diz que se tu és líder, isto é mais importante. Isso é o que deves. É mais importante do que qualquer outra coisa. Outras pessoas esquecem aquela palavra mais importante e esquecem a passagem das Escrituras que nos dá a palavra mais importante e, por isso, comprometem-se. As coisas essenciais não podem trazer de volta. 2 de Samuel, capítulo 23, estamos lendo 3. 2 de Samuel 23, 3. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. As pessoas que são fabulosas, ainda estão na liderança, continuam ministrando e esquecem a palavra mais importante: deve ser justo, domine sobre os homens.
Venha a João 3. João, capítulo 3, o esquecimento da palavra mais importante. Em João, capítulo 3, estou lendo o verso 7. Não vos maravilheis. Importa nascer de novo. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Se as pessoas não nasceram de novo, as pessoas esquecerão o necessário. Qualquer que seja o que enfatizamos, devemos enfatizar isso, necessário de novo, nascer de novo. O esquecimento da palavra necessário faz as pessoas se comprometerem e não enfatizam o que devem enfatizar. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Há pessoas que suportam perseguição, desviam-se em conflitos de perseguição, eles desviam-se de mau entendimento, desviam-se da pressão e esqueçam a palavra que diz importa. Importa que através da tribulação entremos no reino de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 10. Segunda aos Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, o dia vem em que cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou de acordo com o que fez, quer bem ou mal, sabendo, pois isso. Assim que sabemos o temor de Deus, se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestados a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestados. 1 Pedro 4, 17. Porque o tempo vem que o julgamento começa. Não te esqueça isso. O juízo deve começar na casa de Deus. E se primeiramente começa conosco, de onde virá o ímpio? Daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo. Eu oro que tu não serás esquecido somente ouvinte em nome de Jesus. E eu não serei um ouvinte esquecidiço. Devemos nos lembrar. Estas são as coisas que enfraquecem ministros, faz-lhes serem fabulosos, que não podem batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O temor dos homens, a comunhão com os intrometidos, focos no dinheiro, cadeias na família, fontes de milagres, falsidade dos mensageiros e o esquecimento à palavra de Deus, que é a palavra importante. Voltamos para Judas. Estou lendo o capítulo 1, 4. Prevenindo a infiltração dos falsos profetas na igreja local, não vais permitir a infiltração dos falsos profetas no grupo, na região, no estado, na igreja sede, onde temos a igreja bíblica da vida profunda, iremos nos firmar. Militaremos o bom combate. Não vamos permitir os infiltradores a entrar e espalhar a sua falsa doutrina em nome de Jesus. Verso 4. Porque se introduziram a alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
foi conhecido antes que ele chegasse, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, falam da graça, mas eles convertem como licença, como lascívia e males. E cometem e tornam isso para cometer pecado. Dizem, a graça de Deus está ali, quantos males que você quiser fazer, façam. Dizem, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Somos trazidos em memória, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez sobre isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, não continuaram crendo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Deus não vai se comprometer, homem ou anjo, que vá ao extremo e deixa o caminho da verdade, o juízo virá sobre essa pessoa. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Que tipo de fogo? Fogo eterno. A palavra de Deus é muito clara de que os comprometedores, falsos profetas, irão encarar a condenação na terra e mais tarde na eternidade. 2 de Pedro, capítulo 2, 1. 2 de Pedro 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, que vão destruir a alma, falsas doutrinas que farão as pessoas viverem para o lago do inferno, heresias que permitem o pecado, permitem a apostasia, permitem o descuidado e perdição e a santidade, e seguem o caminho da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, foram salvos antes, foram comprados, tinham sido resgatados, mas agora negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Eu não seguirei os falsos profetas. Qualquer que seja as suas promessas, não seguirei os falsos profetas. Tu não vais perecer com falsos profetas em nome de Jesus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras enganosas, palavras motivadoras, palavras lisonjeiras, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Não serás destruído com eles. Verso 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Essas trevas se reservam por quanto tempo? Eternamente. Não serás participante disso. Aquele céu, tu chegarás lá comigo. Nossos convertidos chegaremos com eles. Mateus, capítulo 11.
em Mateus capítulo 11, 20. Mateus 11, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto, a repreender as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem se arrependido. Viram os milagres, não se arrependeram. A tradição lhes capturou, a tradição lhes amarrou. Os fariseus não lhes deixaram para se livrar e darem-se a si mesmo, vendo ainda esses todos os milagres que Jesus performou. Repreendeu eles no verso 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Aqueles anjos vieram a Sodoma, não curaram nenhum doente, não restauraram nenhuma mão mirada, não abriram nenhum olho cego, não fizeram nenhuma coisa que as pessoas haviam de se maravilhar dizendo: nunca vimos isto. E Lot saiu para falar àquelas pessoas, inclusive os seus genros: sair deste lugar. Lot destruirá, porque vão destruir este lugar. Não performaram nenhum milagre e afirmaram a sua mensagem com milagre, mas todos pereceram. E Judas nos diz: foram reservados na escuridão e para o fogo eterno. E Jesus diz aqui: todos que ouviram sua palavra do arrependimento e a fé e do viver justo, da justiça que deve exceder dos escribas e fariseus, todos que não se arrependeram, no verso 24 diz: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Entendam, se aqueles sodomistas estarão no inferno para sempre, o que a palavra de Deus confirma, que há pessoas que vão sofrer muito mais do que os sodomistas, e o povo de Gomorra terão a sua punição muito terrível. É por isso que estou orando por ti, que não estarás lá. Falsos profetas estão servindo a Satanás. Prego a alguns deles meio evangelho. Por favor, entenda: meio evangelho não pode salvar. Uma vez que tira alguma coisa do evangelho, por exemplo, você prega o arrependimento, tu pregas a fé, não pregas o arrependimento, ou pregas a fé e arrependimento, mas não pregas de que devemos continuar na palavra de Deus e permanecer discípulos. E se meio evangelho é falso evangelho, qualquer negação da verdade impede almas da obediência total e completa a Deus. Falsos profetas que guiam outras pessoas e introduzem-se no meio da congregação, e eles se inclinam para fazer o mal. Eles e seus seguidores estão andando para a destruição de almas. Não virão para a tua congregação, não vão destruir a boa palavra que Deus está fazendo por ti, não vão guiar nenhum dos teus convertidos fora, em nome de Jesus. Devemos prevenir suas infiltrações. Não podem vir na nossa igreja, e se estão aqui, quer se arrependa e fazer restituição, ou Deus irá lhes expulsar. Temos que prevenir a infiltração de falsos profetas. O Senhor falou para nós hoje: quer que tomemos esta palavra seriamente. Eu sei que tu fazes, que vais batalhar
pela fé que uma vez foi dada aos santos, em nome de Jesus. Onde que estás? Digo, tu farás, vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Firmemente, 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 batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, para que Deus te fortaleça e todas as coisas que enfraquecem o ministro não vão te enfraquecer em nome de Jesus. Pai, tudo que nós oramos, meu Deus. Pedimos,